pessoal, eu sou a Dani, a gente está aqui no nosso canal Lendo e Cantarolando para mais uma resenha psicológica, que são aquelas resenhas onde eu falo das questões psicológicas dos personagens e que estão na história. Quem já está aqui no canal sabe que eu sou psicóloga, então eu posso fazer isso. E eu procuro fazer para indicar leituras, para cada um conhecer transtornos psicológicos melhor e tudo mais. Antes da gente começar, novos no canal, vai ter um vídeo aí embaixo explicando sobre como aqui funciona, então dá uma conferidinha para você ver que a gente tem um conteúdo bem diverso, a gente fala tanto das leituras quanto também nós falamos de outros conteúdos, como música, o Lucas tem aula de violão, então você pode acompanhar aí, tá? Outra coisa é que eu não estou no ambiente normal, estou no meu consultório mesmo. Tô tendo que gravar os vídeos, né, nesses últimos tempos, realmente nos meus intervalos, está muito difícil de conseguir conciliar. A pandemia, ela fez com que a minha demanda ficasse sempre muito maior, a cada vez maior. Então, eu tô pegando pequenos intervalos e fazendo aqui. Então, por favor, vocês não reparem a falta de make, tá? E não reparem o fato do ambiente não ser o mesmo. Vai ter embaixo na descrição para os novatos também, mostrando sobre como é que é nosso ambiente de verdade, porque eu fiz uma transição entre as estantes e tudo. Então, se você estiver interessado, dá uma olhadinha, você vai curtir para você ver minhas estantes e tudo. Daqui uns dias eu volto para elas, tá? Tem outros vídeos aí que vocês vão poder ver melhor no ambiente certo. Mas a gente tá aqui porque eu não quero atrasar mais. Já li esse livro aqui há muito tempo e eu tô atrasada para fazer essa resenha. Nossa, eu já tô até assim pensando, meu Deus, como é que eu faço para conseguir deixar as resenhas em dia? Então, eu vou já fazer ele aqui e depois, assim, né, a gente retorna ao normal para não atrasar tanto mais, tá? O livro que eu vou fazer hoje é esse aqui, Eu Não Sei Quem Você É, de Penny Hancock. É o livro mandado pela TAG no mês de março. E ele, assim, veio lindíssimo, veio um livro maravilhoso. Eu até hoje nem fiz o unboxing da caixa dele, mas eu vou fazer depois, só mostrando rapidinho. Olha só o box dele, que coisa linda, né? Muito bonito mesmo. E depois eu vou fazer e vou deixar aqui embaixo, né? Quando tiver feito. Às vezes você vê esse vídeo bem mais tarde, ele já vai estar aí. Mas então, gente, eu vou começar a fazer a resenha. E para avisar já, eu vou ter que dar alguns spoilers, não tem jeito de fazer resenha explicando a psicologia da história sem ter os dados da história, tá? Não se usa psicologia sem os dados, a gente precisa desse tipo de cuidado. Então, sinto muito, mas é necessário mesmo, tá bom? E por último, só um último informe, se você for assinar a tag, usa ou o cupom que vai estar escrito aí embaixo, então entra no link que vai estar aí na descrição, para você assinar com 30% de desconto, se for sua primeira caixinha, e eu ganho um brinde de indicação. Então, por favor, se você quiser, faça isso aí embaixo, tá bom? Então, enfim, agora entrando no livro de verdade. Vamos lá, Eu Não Sei Quem Você É. Vou fazer uma linha geral aqui da história, resumido, bem resumido. Esses fatos são contados bem aleatoriamente, bem soltos na história. Ele é um livro que tem uma letra que pra mim foi ok, algumas pessoas reclamaram. E ele tem os capítulos, assim, sendo que um é contado antes, o outro é contado depois. Então, assim, ele tem uma ordem confusa e eu vou resumir mais ou menos só para você entender e eu poder fazer depois a avaliação. O que acontece na história? Nós temos aqui duas amigas desde a época da faculdade, que são a Holly e a Jules. A Holly, ela é professora universitária, elas estudaram juntas e ela se tornou professora, ela quis se tornar professora de escrita criativa, era casada com um homem chamado Art e tem um filho chamado Saul. O Art, ele morreu e a Holly, assim, pela proximidade que ela tinha com a Jules, ela aceitou uma indicação da Jules de morar num lugar no interior, que era mais barato de morar do que em Londres, e aí ela vai para essa cidade e fica perto da amiga, né? E desde o início, a Holly passa por muitas dificuldades nesse lugar. O Saul, ele enfrentou o luto do pai, entrou numa depressão e ele se tornou um adolescente, assim, muito fechado, muito retraído, ele não tem amigos, ele reclama da cidade onde mora todo dia, ele reclama dos colegas todo dia, e ele não se ajusta. Então, nós temos aqui um adolescente com um transtorno de ajustamento e uma depressão por causa de luto. E a Holly, aquela mãe solteira que está sempre pensando de como seria melhor se o pai estivesse aqui, se o pai fizesse isso aqui, fizesse assado.
Então ela era casada com ele, ele morreu e ela não se adequa. Mas mesmo assim o tempo passa e ela se casa e o marido dela, né, ele se chama Pete. E o Pete, assim, ele é psicólogo e eles se dão super bem desde o princípio. Eles se conhecem, eles se casam rapidinho e vivem uma vida muito legal. Tanto a Holly, o Pete e o Saul moram juntos, né? Mas o Pete tem 2 filhas de um outro casamento, que são a Freya e a Theia. A Freya, ela tem uma média ali de uns 14 anos e ela é super amiga de uma outra menina chamada Saf. Aí a gente entra na história da Jules. A Jules, ela é aquela pessoa que tem uma loja, ela é super bem sucedida com uma loja, ela tem um marido que trabalha muito também e ela mora assim muito bem, ela tem uma super casa, uma estrutura muito boa, com todo o conforto possível. E a Jules, casada com o Rowan, o único problema dele é que ele, assim, é muito ciumento, então ele já teve que fazer, inclusive, terapia por causa do nervoso que ele tem, das crises nervosas que ele tem. E uma vez ele foi preso porque ele espancou um cara que mexeu com a Jules. Então, assim, ele não é aquele cara muito tranquilinho também, não. Mas em casa ele nunca bateu em Jules, ele é um ótimo pai, ele tem a filha, que é a Saf, né? Ele trata muito bem. E eles têm um casamento estável, legal, já tem anos que o Rowan não tem problema com a violência dele. A Jules, né, casada com o Rowan, tem a Saf tem 14 anos e a Saf tá naquela fase de adolescência onde ela tá respondendo, usando muita roupa curta, maquiagem demais para tentar tampar a própria aparência e tal. E um dia a Jules e a Holly estão precisando, assim, espalhem-se a cabeça e elas vão sair com amigas. O que acontece? Como a Saf anda difícil, a Holly pede pro Saul ficar lá na casa da Jules, né, enquanto elas saem. E o Saul e a Saf nem conversam. Eles foram amigos de criança, mas eles não conversam hoje, não são amigos. O Saul é estranho na escola, a Saf vive no canto dela. E nessa história toda, o Saul fica assistindo televisão e a Saf fica lá em cima. Passam-se alguns dias, de repente a Saf fala para a mãe dela, né, que ela sofreu um estupro e que foi o Saul que fez. E aí vira uma confusão, porque a Jules vai falar com a Holly, escondendo, né, querendo esconder do Rowan, porque o Rowan é agressivo e tudo. Ela vai falar com a Holly e a Saf tá grávida. E a Holly não aceita, porque a Holly na faculdade, ela é professora de escrita criativa, mas ela é uma ativista que vive dando palestras com abuso sexual e tal. Inclusive, ela tem sofrido até retaliação por causa disso na faculdade de uma pessoa avulsa no Twitter. E ela tá sofrendo de todo tipo de coisa ali e ela não aceita. E aí a Jules e a Holly rompem uma amizade da vida toda por causa disso. A Holly fala que o Saul não fez nada. A Jules fala que a filha dela não tá mentindo. E aí começa todo aquele processo, aquela investigação para ver o que acontece. O Saul fica sabendo, de tão magoado, ele vai embora. Ele simplesmente some. E aí a história passa sobre um suspense de achar ou não achar Saul, o que tá acontecendo. A Holly fica naquele transtorno de será que eu devia duvidar, será que eu não devia. O Pete, ele sai de casa, aliás, ele proíbe as meninas de ficarem lá com o Saul, no período que o Saul tá na casa. E o Saul, naquela depressão toda, vai embora. Enfim, a Saf acaba tendo um aborto espontâneo. E lá no fim da história vai ser revelado. Realmente a Saf sofre um abuso, né? Só que esse abuso realmente passa. Não é um abuso feito pelo Saul. E, enfim, todo mundo se encontra, desencontra, briga, reconcilia. Tem um suspense muito grande envolvido na história. Acha um corpo de um garoto morto no mangue, porque lá tem uma espécie de mangue, tem um pântano. E encontra um corpo no pântano e aí fica aquela confusão de o corpo de Saul não é e não era o corpo. Então tem a reconciliação do Pete com a Holly. O Rowan aparece como suspeito. Aí, assim, o jeito que a história é construída faz a gente achar que muita gente é suspeita, menos a pessoa real mesmo. E o estupro, né, ele é abordado aqui o tempo todo, ao aborto, os sintomas da Saf, o jeito que ela fica retraída, que ela não quer sair. Ela começa a ter um tique nervoso com a manga da blusa que ela fica levantando. Ela fica tentando retomar a vida normal, mas os pais dela ficam naquela sensação de culpa, o que a gente faz.
O pai fica revoltado, ele chega até a agredir a Holly na rua, porque você não fez nada com aquele seu filho estuprador e tal, você é inadequada, a Holly é afastada da faculdade, rola muita coisa aqui. Mas vamos falar sobre especificamente o estupro, né? O livro é muito bom e aborda com muita perfeição o que acontece de verdade, nos dois lados da moeda. No lado da menina que sofre o estupro, e todo o jeito dela ali é bem característico, ela muda. A mãe, na culpa que sente, que ela olha e fala assim, eu devia ter percebido que a minha filha está realmente diferente, que ela está com um olhar diferente, que ela perdeu a inocência. No pai, que pensa que ele não protegeu, que ele podia ter sido melhor, de pais que não são culpados pelo estupro, acontece isso. No lado, né, da própria mãe do acusado, né, que no caso a Holly, que é a mãe do Saul, aquela sensação de eu tinha que corrigir meu filho, mas eu não posso desconfiar do meu filho, eu sei que meu filho não faria isso, eu sou ativista, ele cresceu escutando eu falar que não pode e tal, que não deveria, que um não é um não e tudo. E a forma como a cena é descrita é uma forma assim muito parecida às falas que são tidas, tanto a fala do Saul quando ele é acusado, tipo, a Saf sofreu, ela merecia, porque ela se vestia igual uma prostituta, ele fala isso no livro, quanto a fala da Saf de que aconteceu e ela achando que merecia, que ela tinha causado aquilo. Assim, a descrição, gente, é muito perfeita. No caso do estupro, tem um homem que acha que tem direito disso, que fala pra menina que ela é culpada de ter incitado. E assim, essa menina, ela sofre porque ela merece, mas ela não queria. Esse cara, ele infringe achando que ele tem esse direito. E o trauma que a menina passa depois, a rejeição de comer, rejeição com o próprio corpo, a dificuldade de autocuidado, né? A mudança social, o jeito assustado que ela fica com tudo, que qualquer coisa assusta ela, a sensação de que todo mundo vai saber, a sensação de culpa, misturado com a sensação de julgamento, tudo. Gente, é muito perfeito o jeito que é abordado que uma menina passa em relação ao estupro. É muito doído e muito perfeito. Tem um lado bom nessa história. Ela não é aquela história que vai ficar assim o tempo todo descrevendo sobre o estupro. Na verdade, o estupro não é descrito. Ele é mencionado numa certa parte. Quando a polícia vai, conversa com ela, que está investigando o sumiço do Saul, né? Ela solta algumas coisas, fala algumas coisinhas relacionadas ao que ela passou. Ela conta de verdade quem foi, como é que foi, conta que não foi o Saul e tudo. E aí, assim, a gente vê aquela situação de uma forma mais detalhada sobre o estupro de verdade. Que até então fala muito sobre os sentimentos dela em relação ao estupro e não sobre o acontecimento. E eu preferi isso do que se tivesse falado de acontecimento. O que lê esse livro não vai sofrer tanto porque ele já não fala sobre o estupro, né? Fala sobre a menina. E são coisas diferentes. Então, eu achei isso legal no livro, super bem trabalhado. Tanto a questão psicológica da Saf, quanto o jeito como também o estupro acontece aqui, muito bem trabalhado. Indo para o Saul, nós temos um garoto que sofreu com uma acusação e que sente que ninguém entende ele, que ainda não lidou com o luto do pai, embora já tenha passado 6 anos. E ele foge e vai ficar num lugar na cidade, perto do lugar onde o pai trabalhava, né, que o lugar onde ele sente que o pai está é um cemitério perto do local que o pai trabalhava. E a mãe vai descobrir ele lá. E ele fala que ele pensou em se suicidar no caminho, mas depois ele pensou que não era o adequado. E depois ele pensou, né, que ele não poderia fazer isso, que o pai não ia querer e que ele podia ter um recomeço. E ali ele fica escondido dentro de uma igreja e tudo. E é quando ele, assim, na verdade, cresce, ele amadurece, né? Em relação às dores dele e tudo. Ele volta para casa no fim da história, não é concluso sobre como ele está, mas ele volta para casa, há uma reintegração, a família vai mudar e tudo. Mas até então, Saul sofreu da depressão, começou a se odiar o próprio corpo, ele começou a malhar escondido no quarto, a mãe encontra uns halteres escondidos.
escutava músicas que falavam sobre suicídio, porque ele não aceitava ter que lidar com a ausência do pai. Ele começa a usar drogas, a mãe também encontra drogas nas gavetas dele, e isso justifica o que todo mundo falava, que ele devia ser um usuário de droga, porque ele era estranho. O Saul, quando ele vai para essa igreja ali, ele se encontra, parece que isso fez toda a diferença na vida dele. Uma questão de se achar em uma religião, isso realmente faz diferença, no sentido de você querer, assim, você ver o que você acredita, você realmente descobrir o jeito que você quer viver, você passar a ter preceitos que embasam a sua existência e tudo. E aí é quando ele, na verdade, consegue olhar, ele passa a vida difícil na rua, né? E ele consegue olhar e pensar que na verdade, a vida não é só feita de ausência. E aí ele se encontra com essa mãe, a mãe o aceita, a conclusão do Saul. Agora, falando da Holly. A Holly, nós temos aqui uma personagem que era ativista feminina, continua sendo ao final, ela continua defendendo, sendo contra estupro e tudo, só que ela começa a ver a situação de uma forma diferente, ela começa a ver que nem tudo que é acusado pode ser realmente, assim, embasado mesmo, porque até então, sempre que havia uma acusação de estupro, ela era a primeira de já, vamos, né, vamos encarar e tudo, o estuprador, né, ele é assim, ele é assado, e ela começa a reparar que estupradores são realmente culpados, mas que as histórias elas precisam sempre ser apuradas do jeito real. Então a Holly ela começa a ser aquela pessoa que é ativista, que é contra o estupro, mas que enxerga, começa a ver as coisas além de simplesmente um manifesto, ela começa a enxergar tudo de acordo com os cenários, escutar mais os dois lados para ter uma explicação melhor do que acontece. O abusador é sempre abusador, ele é sempre culpado, ele está sempre fazendo algo realmente errado. As meninas não são culpadas pelo estupro que elas passam, isso não existe, uma culpabilização por estupro, mas sempre tem outros lados na história e é melhor, antes de você pensar em culpado e vítima, é bom você conhecer a história, né? Há situações variadas, nós vemos estupros que são estupros, nós vemos estupros que, na verdade, são situações acobertadas, nós vemos estupros onde há uma culpabilização da pessoa errada por um medo da menina de apontar a pessoa certa, como foi o caso aqui dessa história. Então tem muitos cenários e fica a dica desse livro de nós podermos ver as coisas do jeito que elas são. Esse título que foi dado de Eu Não Sei Quem Você é porque a autora fica questionando sobre se era o filho dela, se ela conhecia o filho dela, se não conhecia. Por tudo novo que ela ia descobrindo sobre ele, sobre a dor dele, ela vai revendo a dor dela, ela vai revendo a questão egóica dela. A Jules também vai revendo as questões dela, vai revendo sobre a filha dela, vai revendo sobre o marido dela, e todo mundo aqui no fim da história se encontra, né, numa nova tentativa de recomeço. Então, o casamento da Jules passa por uma reforma, o casamento da Holly passa por uma reforma, a relação da Holly com o filho, que já não é criança, e sim um homem, né, com sofrimentos, passa por uma reforma. Da Jules em relação à filha, que ela só acha uma rebelde, também passa por uma reforma. Então, nós temos aqui uma nova construção de pessoas a partir de um trauma. E esse livro ele é mágico por causa disso e aborda com muita, muita perfeição. Esse não é um daqueles livros com achismos, com coisas enfiadas, com temas e teorias que, na verdade, são assim enfiados na história, falados de forma seca. Não, aqui é muito bem abordado. Então, eu super recomendo essa leitura, super recomendo essa história. Se você quer entender um pouco mais sobre estupro, sobre violência, se você quer entender um pouco mais sobre transtornos de ajustamento, depressão, é um livro que eu super indico, tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo a devolutiva de vocês nos comentários, espero que tenha satisfeito vocês em explicações. Se precisar de algo a mais, vocês coloquem aí que eu vou responder para vocês, vou explicar melhor, porque como é muito denso, o vídeo fica muito longo, né? Mas é isso, qualquer coisa eu tô aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? É isso, pessoal. A gente vai se vendo depois e tchau, tchau. Até uma próxima!